Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao quinto Sinergia Safra Inverno Trigo 2022. Esse é o quinto encontro que nós estamos fazendo agora nesse ano e vamos finalizar no final da safra de trigo o sexto encontro. Então, eu já convido todos vocês para deixar uma data na agenda para o próximo encontro que nós vamos fazer, que é no final da safra. Né? Aí a gente vai debater também como foi a safra, o que foi legal, o que não foi tão legal, né? Quais foram as expectativas que foram frustradas ou o que superou as expectativas. Então, o último encontro vai ser para isso, para a gente realmente fazer um balanço do que foi a safra de trigo de 2022. Eu vou agradecer mais uma vez a presença de todas vocês. Eu sei que nesse período é um período bem corrido, né? Nós temos a safra de trigo, a safra de milho recém-feita, daqui a pouco a soja, mas acredito que esse ainda é um momento que a gente conseguiu sair um pouquinho, dar uma fugidinha para se encontrar. Isso é muito interessante porque, além da gente ter esses novos conhecimentos, com pessoas que vêm até aos nossos encontros, passar todas essas informações, essa nossa rede de contatos é mantida, porque cada encontro vocês revêem essas mulheres que estão, às vezes, em outras cidades, em outras localidades, e que nesses encontros vocês têm essa oportunidade de conversar, de formar amizades, de formar outro tipo de relacionamento que às vezes a gente fica lá fora, né, no campo, e não tem essa oportunidade de conhecer. Então, eu vou agradecer os nossos parceiros, porque sem eles nós não teríamos possibilidade de fazer esses encontros, porque nesses encontros a gente sempre procura fazer alguma coisa diferente, né? Tratar vocês com muito carinho, buscar uns brindes diferentes, coisas que vocês possam se sentir agraciadas e também acolhidas por nós. Essa é a nossa intenção. Eu vou agradecer aos patrocinadores da Cota Terra, que é a FNC Agrícola, a SLC Máquinas, a Copert, a Três Tempos. Aos patrocinadores Safra, a Agrometa, e patrocinadores Semente, a OR Sementes e o Sicredi. E agora também nós temos o apoio da UPF Parque, com a qual nós fizemos uma parceria e vamos iniciar, a partir de outubro, um programa chamado Protagonistas, onde nós vamos fazer um programa de mentoria de 6 meses, usando a infraestrutura da UPF, essa aqui que nós já estamos aqui, com professores da UPF, ministrando atividades e oficinas práticas com vocês. Então, quem tiver interesse, entra no site do LRS, se inscreve no programa Protagonistas. O valor desse programa vai ser R$220, mas é pago dos 6 encontros. Na verdade, esse valor ele vai ficar em cima do coffee break mesmo, porque nós estamos viabilizando com outros patrocinadores para manter esse programa e trazer esses professores com a qualidade que eles têm para nos passar o conhecimento. Mas eu vou deixar de falar agora e vou chamar os nossos palestrantes, né? Que hoje nós vamos para ouvir o que eles têm a falar sobre o trigo. E nada melhor do que chamar as meninas que trabalham conosco, e eu vou começar com a Celi, que a Celi vai nos chamar a nossa primeira convidada, né? Aqui a Celi Weber Matei, uma das nossas inspiradoras, né? Vai nos falar um pouquinho de quem é a primeira convidada a vir nos conversar conosco. Olá, boa tarde a todas. Em nome do LRS, agradeço a presença de todas vocês. É sempre bom, né, a gente buscar informação e conhecimento para a gente continuar o trabalho, né, no nossas lavouras. Então, eu vou chamar a Camila Turra, que é a parceira aí na produção de semente, né, genética de trigo. Então, ela representa a OR Sementes, que é uma empresa que há muito tempo, né, uma empresa privada que está fazendo
o melhoramento genético de cultivares de trigo. E assim, nós, produtoras e produtores, podemos cada vez mais produzir um trigo, fazer uma lavoura legal, boa, bonita, e também o trigo de qualidade, né? Então, a Camila Turra é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Passo Fundo, no ano 2000, possui especialização em Genética e Evolução Biológica pela Universidade de Passo Fundo, em 2004. Atualmente é bióloga nível 3, OR Melhoramento de Sementes Limitada, e tem experiência na área de agronomia com ênfase em fitopatologia e melhoramento genético de plantas. Então está aí a Camila, fique à vontade e vamos aprender a escutar um pouco com a Camila. Fique bem à vontade, pode sentar. Para chamar então o nosso segundo convidado, eu vou chamar a Mariana, que vai apresentar o Matheus. Boa tarde, pessoal. Então, nosso segundo convidado é o Matheus Zanata, do Instituto Agris, que é nosso parceiro também lá na agência La Ideia, né, que desenvolve um trabalho de pesquisa aqui em Passo Fundo, na região. Matheus é engenheiro agrônomo, formado pela UPF, com experiência na área de pesquisa e desenvolvimento, com ênfase no combate, com ênfase no controle químico de doenças de culturas como soja, trigo, milho e feijão. E é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Agris. E para chamar o nosso terceiro convidado, vamos chamar a Luciane Riemer, que vai nos apresentar, então, boa tarde. Eu vou chamar o Rogério Bastos, economista, formado em 1986 pela Unicruz Cruz Alta. Ele é consultor, conteudista do Sebrae Rio Grande do Sul e Sebrae Nacional. Autor de 2 livros, Boas Práticas de Gestão na Propriedade Rural, pela editora São Miguel, em 2015, e Gestão Rural, a Alma do Agronegócio, publicado em 2018 pela Federacit, que mantém os direitos comerciais desse livro. Ele também é idealizador do software de gestão econômica e financeira, que é o Praxi Agro, exclusivo para empresas e propriedades rurais. Ele é sócio fundador da RS Training Rural Limitada, que atua no mercado de consultoria gerencial rural desde 1996. E eu me sinto muito feliz, Rogério, de estar aqui com vocês e com toda a equipe e de poder dizer que eu sou cliente deles e assim, foi uma coisa que mudou, né? Porque é realmente um programa voltado para produtor e para propriedade rural, porque a gente sabe também da importância da gestão financeira hoje dentro da propriedade. Obrigada meninas também. Então, Camila, contigo agora. Olá para vocês, boa tarde. Eu vou ficar em pé, porque eu gostaria de ver todas e todos, tá? Então, inicialmente, como eu fui apresentada, meu tema é tendências em sementes. Então, a gente vai falando sobre o trigo, uma cultura de inverno importante e que está no nosso campo, estamos manejando, estamos aguardando, acompanhando as condições climáticas, mas as expectativas estão extremamente positivas, né, para a nossa safra de 2022. Então, eu vou abordar um pouco sobre o panorama do trigo, brevemente, mas mostrar principalmente que o Brasil, com a expectativa de sempre aumento de área, aumento de produtividade, tem também uma demanda de mais de 7 milhões de toneladas. Isso vai aumentar gradativamente conforme a nossa população também está crescendo. Então, nós precisamos criar estratégias para que, sim, fomentar e solucionar o problema das importações de trigo. Então, mostrando basicamente que os principais exportadores do mundo se mantêm nas posições, das 10ª posições, a Argentina, o nosso país vizinho aqui, se mantendo também como um exportador, principalmente para suprir o nosso mercado interno, né? E os principais consumidores são a China, Europa, União Europeia, Índia, países que têm um crescimento populacional e também um desenvolvimento.
No nosso caso, o Brasil, como importador, ele sempre oscila entre o terceiro e o quarto. Então, demonstrando realmente a nossa demanda de trigo, que deve ser suprida para manter o quê? A nossa produção interna. 90% do nosso trigo é destinado à panificação. O pãozinho de todo dia que nós consumimos e importante forma de alimento e nutriente para nós. No caso aqui eu tenho um gráfico bem exemplificado de mais de 35 anos. Qual é o objetivo desse gráfico? Mostrar que na linha amarela a área... A área de cultivo ela não tem quase uma oscilação, mas a produção e o consumo estão sempre crescentes. Então, nós temos ali em vermelho o consumo crescente e também a produção. Essa produção, essas oscilações que nós percebemos, sim, são advindas das condições climáticas ou grandes intempéries que ocorrem anualmente. Porém, a gente observa que muito é advindo das tecnologias de produção. Então, ao longo desses 35 anos, nós tivemos vários eventos importantes e que fizeram com que a produção geral tivesse um incremento, e principalmente no trigo. Então, os dados bem recentes da Conab nos mostram que a nossa área de grão vem crescendo em torno de 10% a 12%, nessas últimas safras também, e as expectativas são otimistas. Autossuficiência em trigo nos próximos 10 anos. E isso tem que ser uma necessidade de uma interação entre toda a cadeia. Não tem um elo que não possa estar ligado. Senão nós vamos conseguir ter o objetivo final, que é a autossustentabilidade. Então, nesse caso, é uma cadeia e nós somos o grande elo. No caso no Brasil, pensando muito em relação à produtividade de grãos, também ela está crescente, em média de 3.000 quilos por hectare. Mas nós sabemos que em nossas regiões, nós temos muitas áreas de cultivo que colheram mais de 100 sacas na safra passada. E isso é muito importante para mostrar que, utilizando os manejos corretos, a genética hoje nos permite ter colheitas e safras importantíssimas e de impacto na rentabilidade das propriedades. Então, no caso, eu fiz uma estimativa de preço do dia. Se nós temos em média ali uma colheita de 3.000 quilos hectare, que equivale a 51 sacas, com preço médio de R$ 91, nós vamos ter em torno de quase R$ 5.000 por hectare. Isso é bom, isso é muito bom para trigo. Desmistificar que o trigo é o prejuízo, o trigo na cadeia não se encaixa, o trigo tem que ser pensado em todo um sistema. E sim, ele pode ser rentável. No caso aqui eu vou exemplificar de forma simples e rápida como se desenvolve uma cultivar do trigo. Porque muitas vezes a gente só pensa no produto final, no perfil sanitário, na produtividade, no campo. Mas como se desenha uma cultivar? É um trabalho de formiguinha. No nosso caso aqui é uma imagem da nossa empresa interna. Então nós temos telados, áreas experimentais com muitos parceiros no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e todas as regiões tritícolas do Brasil, para fundamentar e ter cultivares com solidez e ampla adaptabilidade. Então, no caso, o programa de melhoramento começa com a espiga, com a combinação de um pai e uma mãe, uma hibridização, uma fecundação, e isso vai gerar o quê? Alguns grãos, e esses grãos vão ser o quê? Um novo descendente, uns novos filhos. Então, todo esse processo, ele deve ser pensado com 5 a 8 anos de antecedência. Então, o trigo que está hoje sendo cultivado, ele foi desenhado, ele foi escrito e foi pensado para ser atual e para suprir a nossa necessidade hoje. Então, há 8 anos atrás, começou todo esse processo de desenvolvimento da cultivar. E para exemplificar todo esse trabalho,
trabalho, nós temos o F de fecundação e todo o caminho que ele chega até uma nova cultivar. Esse processo começa lá em cima com a hibridização e, após os 8 anos, ele de ter testes em todo o Brasil, ele é liberado como uma nova cultivar. Então, para isso, ele passa por N processos e, principalmente, ele passa pelo crivo do Ministério da Agricultura. Ele necessita ser homogêneo, distinto e estável. Ele não pode ser uma cultivar derivada ou algo assim. Ele tem que ser inédito. Cada cultivar ela é inédita no mercado. Ela foi desenhada e feita para ser dessa forma. E todo esse processo, ele leva muito tempo. No caso aqui, nós desenhamos as cultivar pensando em alguns pilares. E esses pilares são produtividade, estatura, hoje que é muito importante. Nós conversamos que há 30 anos atrás, os trigos mediam em torno de 1,20 m. Hoje, eles estão cerca de 70 centímetros, 80 no máximo. Então, isso é uma evolução, isso é o impacto da genética. Posteriormente, a gente tem o que? Arquitetura de planta. Não é que a gente vai não utilizar outras ferramentas, mas você sabe que uma planta com uma arquitetura ereta lhe permite evitar problemas como acamamento. Tem ferramentas? Tem, a gente pode dar um regulador de crescimento, mas quando você já adquire uma cultivar com essa característica, é uma segurança. Resistência a doenças, isso é muito importante. Importante principalmente porque se torna algo que você agrega ao comprar a cultivar. Então, a resistência genética, ela vem realmente com uma segurança. Outro problema, germinação da espiga. Você pode fazer todo o tema de casa, a semente, todo o manejo, mas se pecar na germinação da espiga, o teu produto final, que é a farinha, com qualidade, não vai ser alcançado. Então, realmente, o objetivo principal é a qualidade industrial. Porque nós construímos uma cultivar para ter o quê? O produto final, que é o grão. Então, o nosso grão ou a nossa semente é o nosso objetivo. E aqui mostrando os desafios ou o grande bônus que hoje o Brasil tem 4 grandes regiões de trigo, porém a expansão está muito grande. Nós temos relato de trigo sendo testado em Roraima, em outros estados, sem fronteira. Então, o trigo realmente mostrou uma evolução e uma ampla adaptabilidade. Como a região 4 do Rio Grande do Sul, nós temos trigo no Rio Grande do Cerrado, nós temos trigo na Bahia. Há 20 anos atrás, isso não era nem cogitado, né? Então, a gente mostra as amplas fronteiras do nosso trigo. E mostrando aqui um pouquinho os desafios ao longo do ciclo, que principalmente a gente tem que ter os temas de casa. O trigo, ela precisa da toda a parte do manejo, mas para você conseguir o produto final, que é o grão, a semente, você precisa começar desde o número de plantas para o metro quadrado até os componentes de rendimento. Então, isso é muito importante para você ter o êxito no final da sua lavoura. E agora, exemplificando a evolução das cultivares. Se nós pensamos que, em média, se desenvolve uma cultivar de 5 a 8 anos, esse processo começou-se há mais de 30. Então, quando você tem um programa crescente e sólido, você consegue obter cultivares anuais de grande impacto e de benefício para a fruticultura. Então, mostrando os verdadeiros marcos, né? Hoje nós estamos com trigos com nicho branqueador como prêmio, que é algo que é bonificado no mercado, trigos como confeitaria, um trigo soft para biscoito, para o panetone do Natal, então são trigos realmente especiais, e trigos como RS Sena,
que vem para ser a opção outonal, um trigo que vai ser semeado antes da próxima lavoura de trigo. Então, fomentando 2 vezes trigo. Então, esse ano foi um ano experimental, mas que nos mostrou grandes resultados com essa possibilidade do cultivo outonal. E exemplificando um pouco a evolução das cultivares, né? E exemplificando que cada uma tem os seus atributos. Eu vou passar de forma rápida e depois eu vou ficar disponível a perguntas, mas quais são os marcos principais? 1403 é uma cultivar com resistência ao ídio, rusticidade e rendimento. Então, hoje, num ano realmente mais seco e com temperaturas amenas, o ídio foi um grande problema. E você ter cultivares com resistência ou incorporação de genes é muito importante para você optar ou escolher na hora de comprar uma cultivar. Em relação ao perfil de doenças, depois eu vou, de forma rápida, passar por quê? Porque o objetivo principal, todo esse conteúdo está disponível nas nossas redes sociais, disponível a qualquer público, com o intuito de mostrar que esse é o impacto que eu pensei nas raças, na evolução de todos os patógenos 8 anos atrás, né? Então, isso mostra a efetividade do trabalho. O RS Pérola é um branqueador, então ele veio com o intuito de fornecer rendimento e bonificar. O ciclo deles variaram entre 120 e 129 dias, então nós temos cultivares desde um ciclo médio a um hiperprecoce como o Sena. O RS e o Agile, ele teve o objetivo principal dele, que além da resistência a doenças, ele veio para atender às legislações vigentes em relação às micotoxinas. Então, nesse caso, a gente sempre vem buscando agregar algo que tentando evitar que ocorra perdas por giberela ou que esse grão seja comprometido com os níveis de DOM. Então, nesse caso, o RS Ágil foi a nossa primeira cultivar, fruto de um trabalho de 10 anos de incorporação de genes de resistência específicos para a resistência à giberela. Ele tem um ciclo de 118 dias, é considerado um ciclo médio precoce, e as resistências às doenças, né? Então, como intuito em resistência à giberela e aos níveis de DOM. Isso é muito importante, nós estamos atendendo as legislações que foram de 1000 a hoje a 750 ppbs. Então, mostrando muito bem a resistência e a segurança que pode ocorrer. Esse ano está se desenhando uma safra com uma baixa pressão da doença, né? Por causa da falta de chuvas, mas a gente pode ocorrer em algumas regiões isoladas a ocorrência de giberela. Então, ressaltando os baixos níveis de DOM, que é o desoxinivalenol. E agora mostrando a evolução e os novos lançamentos. Trigos que vêm realmente para mostrar as diferenças ou os atributos em relação à arquitetura de planta, qualidade industrial e resistência a doenças. E o Sena, como o hiperprecoce, o primeiro hiperprecoce, que vem com essa opção de resistência ao ídio, à ferrugem, à brusone, que é algo muito importante para o cerrado, regiões mais quentes, mas que principalmente vem com o projeto trigo outonal ou 2 vezes trigo. O ciclo dele é de 105 dias, mas dependendo das condições de temperatura, pode ser de até 100 dias. E em relação à doença, ele vem com um completo pacote, principalmente em relação às manchas foliares, já que ele seria um trigo que viria antes do trigo tradicional. Então, ele tem que ter um pacote de resistência às principais doenças para não deixar nada a dever para a próxima cultura. E todos os nossos trigos, a partir daqui, são trigos pão melhorador. Esse, no caso, é melhorador com um dado forte e cor clara. Já o feroz, ele veio com uma proposta de arquitetura de planta. É um trigo que você vai poder botar uma densidade maior, áreas de maior fertilidade,
com o atributo principal, ser melhorador, manter a resistência às doenças e ter principalmente a proteção contra a germinação na espiga e outras características como Gibberella e Brusone que afetariam diretamente o produto final. Aqui exemplificando, né, o potencial, isso são trigos que têm mais de 9 a 10 espiguetas por espiga, com uma fertilidade, na sua grande maioria, de 4 a 5 grãos por espiga, foto do visual de parcela e na área de colheita. Então, o feroja é um trigo que tem um ciclo de 120 a 132 dias. Em relação à doença, sempre os nossos padrões são elevados de resistência, moderada resistência, trigo também melhorador, W próximo de 500 e excelente estabilidade. E o próximo é o RS Guardião, que ele veio com um paradigma diferenciado. O principal ponto dele é o peso de 1000 sementes, elevado, também resistência às principais doenças e principalmente é um trigo com alto perfilhamento e uma arquitetura moderna de planta. Então esse trigo, ele realmente é a imagem visual dele e a planta, no momento na parte vegetativa, demonstrando toda a evolução na arquitetura, principalmente pela espessura de colmo, as folhas mais eretas e a possibilidade de, nos padrões principalmente os padrões de rendimento, ele é um trigo que ele vai alavancar muito mais de 5.000 quilos por hectare. Então, ele é um trigo já com 125 dias, ele é precoce e um espigamento bem uniforme. Em relação a doenças, o que nós levamos em consideração nesse caso era o VNAC. Então, ele é um trigo selecionado por complexo de doenças, mas principalmente em condições de um trigo que tem uma parte vegetativa maior, ele tem que ter uma resistência melhor a VNAC, mostrando sempre uma evolução e um passo à frente. E principalmente pela adaptabilidade com resistência tanto a Gibberella como a Brusone. É um trigo indicado para todas as regiões do Brasil. E a característica dele é um trigo pão com alto rendimento e o peso de 1000 sementes de 46 gramas. Já o nosso último destaque de 2022 é o absoluto, que é um trigo que veio, já é um descendente de ágido. Esse programa de melhoramento foi de 5 anos, mostrando a nossa evolução na busca de acelerar esse processo e aproveitar dos pais o que eles têm de melhor. Então, nesse caso, é a resistência à Gibberella, mas também incorporar o quê? Arquitetura de planta, peso de 1000 sementes e qualidade industrial. Então, ele é um trigo precoce de 125 dias, excelente resistência às principais doenças, mas o grande destaque dele, um W de 523. Ele é um trigo que está sendo fomentado muito na indústria, com um principal objetivo, com esse W ser reforço nas mesas que possam ocorrer. E no caso, para nós, agora no nosso próximo, teremos um evento agora em outubro, o dia de campo nas Sementes Weber, no dia 26, e no qual vai ter os pré-lançamentos de 2 novas cultivares, com o objetivo também de fomentar esse mercado da rentabilidade do produtor, se atentando às novas oportunidades de mercado, que hoje nós estamos com o trigo, com as possibilidades do etanol anidro e de outras janelas de mercado que possam vir. Então, são oportunidades que nós temos que estar à frente e, principalmente, buscar agregar aos produtores, às produtoras, principalmente opções importantes que possam ter renda, cobertura e sucesso. Né? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem nós nas nossas redes sociais, com conteúdos sempre importantes e voltados ao nosso mercado do agro. E eu gostaria de agradecer a todos, estou aberta às perguntas. Tá? Obrigada.
Matheus, eu acho que agora vamos falar um pouquinho a respeito das doenças, né, que acomete a nossa cultura do trigo. Pessoal, mulheres, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa data, poder trazer um pouco aqui da minha experiência em cima da pesquisa, em cima de produtos fungicidas, que é o nosso ramo de nicho de mercado. Trazer um pouco da minha experiência e compartilhar com vocês aqui sobre essa cultura tão importante que é o trigo. No começo, aí, quando fui convidado, a Mariana havia dito que era um bate-papo, né, Mariana? Então, ia ser uma mesa redonda, então não preparei nada visual. Tinha justamente trazido aqui uns apontamentos para nós ir discutindo com o passar do tempo. Débora, posso abrir a pergunta se alguém precisar? Então, eu gostaria que vocês participassem no decorrer da minha explanação aqui, com perguntas, com dúvidas que vocês têm a respeito do que eu for falando, para ir engajando os temas aí. Muito bem, então, meu nome é Matheus Zanato, trabalho no Instituto Agris, já há 14 anos que nós temos uma estação experimental, onde o nosso foco é fungicidas. Tá? Quero fazer menção aqui ao meu braço direito, Maria Eduarda, presente aqui hoje. Tá? Então, já são alguns anos que a gente tem essa experiência em cima das doenças de plantas, soja, milho, trigo, feijão. Pessoal, vamos começar assim, um bate-papo bem aberto sobre o que está ocorrendo no desenvolvimento dessa safra de trigo. O trigo esse ano já sofreu um pouco lá na implantação das lavouras, em virtude do nosso clima ter sido um pouco mais chuvoso do que os anos normais, né? Então o nosso produtor já sofreu um pouco mais aí com a implantação da lavoura. O estabelecimento da lavoura de trigo aí já foi um pouco complicado, lá nos meses de junho, em virtude dos períodos de chuvosos ter sido um pouco mais altos do que as médias normais. Vejam bem, em junho nós tivemos uma normal ocorrida nos últimos 30 anos aí de 160 milímetros, e nessa safra nós tivemos então 315 milímetros de chuva, um total aí de 150 milímetros a mais do que vinha ocorrendo nos últimos anos aí. Em julho normalizou-se essas chuvas, até tendo períodos mais secos. Nós tivemos 100 milímetros a menos de chuva no mês de julho, em comparação com a nossa média normal série histórica, né? A Camila mencionou aqui a resposta de algumas doenças, né, Camila? Em cima do clima. O clima é a nossa principal chave de desencadeamento das doenças, né? Então, eu sempre gosto de uma frase que o Marcelo Carmona sempre fala: a chuva é a chave. As doenças precisam de um estímulo, ela não conhece relógio, não conhece calendário, e o estímulo das doenças realmente é o microclima, é a chuva. Vou começar aqui falando um pouco, então, do que tange a cultura. Sabemos que dentro da cultura do trigo nós temos muitos problemas, alguns já vêm em virtude da safra anterior, né? Então, se faz rotação de cultura em muitas áreas. Muitos produtores gostam de certas áreas dentro da sua propriedade para semear o trigo. Então, semeiam o trigo sobre trigo vários anos. Porque aquele topo lá não dá geada. Se der geada, não vai sofrer tanto como lá na Baixada. Então, isso é uma realidade que nós temos aí nas lavouras de trigo. E isso acaba trazendo, às vezes, um pouco mais de agravantes, que é os restos culturais presentes da safra anterior, predispondo um pouco mais aí às doenças. Vejam bem, dentre as doenças aí que tangem a cultura do trigo, nós temos o complexo de manchas foliares, que são doenças que ficam de uma safra para outra, nos restos culturais, e quando emerge a nova safra, nós já temos a presença dessas manchas, desses esporos, se depositando nas folhas sadias, tendo microclima favorável, já ocorre aí o desenvolvimento da infecção das manchas foliares. As podridões radiculares, não menos importantes, então devemos mencionar também, aí como a podridão do fusário, muito presente. Essa podridão do fusário, ela fica aí agora, principalmente nas espigas com a giberela, também está presente nas lavouras de milho, né?
e fica de uma safra para outra, assim também como o mal do pé do trigo. Mas não é tão comum agora, nas últimas safras, em virtude das correções de solo, das aplicações de calcário, então as lavouras estão bem corrigidas. Geralmente você vê numa área que se abre, uma nova área, uma área que era campo, e se começa a plantar trigo, então se percebe um pouco mais. Mas, para tudo isso, para nós tentar começar a controlar essas doenças lá no início, nós devemos adotar sempre um tratamento de semente eficiente. Hoje existem fungicidas no mercado que são eficientes para o controle dessas doenças. Então, nós conseguimos já eliminar, cortar o cordão umbilical dessas doenças que estão presentes na semente, e elas se perpetuam de uma safra para outra, elas querem sobreviver, né? Elas vão lutar pela sobrevivência. Então, essa é uma fonte de inóculo. O inóculo primário também pode vir da semente, assim como dos restos culturais. E nós temos hoje, sim, algumas ferramentas disponíveis no mercado aí, fungicidas que são muito eficientes para o controle dessas doenças na semente. Não vou entrar em mérito aqui, mas para cada uma, sempre a patologia de semente é muito importante. Nós fazermos uma patologia de semente para saber quais são os fungos que estão associados a essas sementes, para assim nós fazermos um controle que precisa ser feito aí dessas doenças. Pessoal, aqui tem um ponto muito importante. Às vezes até o nosso produto é eficiente lá para o controle dessa doença. Ele tem fungitoxicidade para matar esse fungo. O fungicida tem potência suficiente, mas o nosso tratamento de semente às vezes é falho. A cobertura da semente, muitas vezes, acaba comprometendo esse controle, né? Vejam que a semente de trigo ela tem uma sutura que aí é onde fica a maior parte dos fungos, é onde ele se esconde, vamos dizer assim, e fica. Então é uma porta de você conseguir depositar o fungicida aí é um pouco mais difícil. Hoje existem no mercado polímeros, né, que conseguem aumentar essa cobertura dessas sementes, servem como veículo para levar o fungicida para conseguir uma cobertura melhor e uma eficiência maior no controle também dessas doenças. Bem, vamos passar então agora, depois do trigo semeado. Semeamos o trigo emergiu, né? Essa safra, então, muitas das lavouras semeadas mais no cedo emergiram sob uma pressão forte de chuva. Como falei anteriormente, tivemos aí mais de 150 milímetros acima da normal. Então, nós tivemos condição para desenvolvimento para desencadear essas doenças. Muitas lavouras, já na plúmula, já na primeira folha, manifestaram sintomas de manchas foliares. Antes mesmo de começar a perfilhar, tinha muitas lavouras que já tinham mancha foliar. Por quê? Essas manchas foliares estavam presentes nos restos culturais do ano anterior, sofreram o estímulo da chuva, da água, os esporos foram lançados para as folhas sadias. As primeiras folhas são as mais próximas do inóculo primário, e aí começou-se os ciclos secundários para as outras folhas. Então, hoje, nessa safra, nós tivemos esse advento, assim como tivemos o ídio depois. Tivemos períodos mais longos de veranicos, 7, 8, 12 dias sem chuva, que favoreceu também o desenvolvimento do ídio. Mas quando nós tivemos chuvas, tivemos períodos de chuva maior, com molhamento maiores de 72 horas. E isso satisfaz o período crítico para o desenvolvimento dessas doenças. Então, ficamos períodos mais longos sem chuva, mas quando tivemos chuva, esse período de molhamento foi longo também, satisfazendo a condição para o desenvolvimento das doenças. Dentre as manchas foliares, pessoal, quais são as principais que nós temos hoje nas lavouras? As drexileras, então, a mancha amarela, como todo mundo conhece, Drexilera crisrepentes, né? Que é uma das manchas que predominam nas lavouras. Também temos a Drexilera do azevedo, né, Avelino? Na nossa época de UPF, a Rosane Torin trabalhou muito com a Drexilera citans, né? Então, mesmo se as lavouras não têm o resto cultural do trigo da safra anterior, se tiver azevedo, o azevedo é um hospedeiro alternativo da Drexilera citans, ficando de uma safra para outra aí, e também vai trazer o inóculo primário para o desenvolvimento dessa mancha no trigo. Bipolares,
Fusarium nivalis aparecendo esse ano com essas temperaturas um pouco mais quentes, é aquela lesão de mancha um pouco maior, muitas vezes coalescendo, se juntando uma mancha na outra, necrosando, causando uma desfolha prematura ali das folhas de trigo. O que nós temos hoje de ferramenta para controle dessas doenças? Vem-se utilizando ano após ano, então o uso de triazóis e citrobirulinas. Também é comum nós usarmos os reforços com triazóis para o controle das manchas foliares, né? E tem ferramentas novas surgindo no mercado aí. Uma carboxamida em específico, né? Chamada Depedin, que tem um alto poder de controle dessas manchas, e também da giberela, que vou mencionar nas próximas palavras aí. Muito bem, manchas, então já soubemos, né? Peço cultural, semente, AZV, são as principais fontes de inóculo para o desenvolvimento dessa doença. E o oídio, Camila falou aqui, tivemos um ano de muitos períodos de veranico, né? Sem chuva, temperaturas aí acima dos 20 graus, que favorecem ao desenvolvimento dessa doença. Então, quando nós temos esses longos períodos sem chuva, é o que o oídio gosta. São esporos secos, leves, facilmente transportados pelo vento a longas distâncias, causando epidemias nas lavouras de trigo facilmente. E dentre as doenças do trigo, eu julgo que o oídio e a giberela são as que mais têm dificuldade, temos dificuldade de controle. Me ajudem. É mais ou menos por aí? O oídio, como é que está o controle das lavouras aí? Tá bom, mas sofrendo um pouco, né? Algumas sobrou bastante. Eu vejo lavouras aí que tem bastante severidade ainda de oídio, mesmo fazendo os tratos culturais. E hoje, existem cultivares que têm uma suscetibilidade maior, outros que são mais tolerantes. Me ajude, Camila, por exemplo, você citou o 1403, que tem uma tolerância muito boa ao oídio, quase zero oídio, né? Mas 98% das cultivares que nós temos no mercado hoje são suscetíveis ao oídio, né? Então, é uma doença que nós precisamos aprender a manejar. E temos que estar cientes de que, se a cultivar é suscetível, se o clima está favorável, nós precisamos alavancar medidas para o controle dessa doença. Dentre os fungicidas, hoje nós temos diversos que têm aí uma especificidade maior de controle para o oídio, né? Nas últimas safras vem se destacando o tetraconazole ali com uma ação mais efetiva para o controle do oídio, né? Não que os triazóis também não tenham, mas esse em específico, que também é um triazol, tem uma ação um pouco maior para o controle do oídio, né? E o oídio, a gente sabe que se a gente aumentar a dose do triazol, a gente tem resposta em cima das doses também. Triazóis respondem mais, triazóis respondem um pouco menos, e essa é a dinâmica. Existem produtos novos que vão chegar no mercado aí na próxima safra, uma piperidina, muito semelhante à morfolina. Vou falar o nome comercial aqui para vocês, o Corbel, que hoje é o Versatilis, né? Esse é o nosso produto mais antigo, com ação em cima do oídio, aí do trigo, da cevada, enfim. E está chegando uma piperidina aí no mercado que também tem essa ação muito semelhante, também tem uma eficiência muito boa em cima do controle do oídio. Dúvidas, perguntas sobre o oídio? Não me deixem falando sozinho aqui, eu não vou desanimar. Muito bem. Vamos para a giberela, pessoal. Giberela. Esse é um ponto que os trigos estão aí em plena antese, é o ponto crucial aí para fazer os tratamentos para o controle da giberela do trigo, né? A giberela também, o fungo fica hospedado de um ano para o outro nos restos culturais. A semente pode trazer o fusarium aí para as lavouras, mas existem diversas gramíneas presentes ao redor das lavouras que são hospedeiros alternativos da giberela. Então, inóculo de giberela nós temos presente e tem muita incidência aí no ar. O professor Elei tem um coletor de esporos, ele avalia lá quase toda semana as lâminas dele, e é um dos fungos que mais aparece nessa época do ano. Então,
uma condição de predisposição de chuva, como nós estamos tendo hoje, com período de molhamento maior do que 40, 50 horas, nós vamos ter uma condição ideal para o desenvolvimento dessa doença. Porta de entrada dessa doença, anteras. As anteras presas das espiguetas do trigo é a nossa porta de entrada para o desenvolvimento, para essa doença entrar, colonizar as espigas e formar aí aquele aspecto rosado que vocês veem nas espigas de trigo aí no final do desenvolvimento da cultura, no final do enchimento de grãos. Hoje nós temos algumas ferramentas, né, para o controle dessa doença, alguns fungicidas. Dentre eles aí também o carbendazim era muito utilizado, não em doses normais, em doses um pouco acima da recomendada pela bula para outras doenças. Porém, hoje a gente ficou sem essa ferramenta, né? Foi banido aí o carbendazim. Então, nós temos outras ferramentas, como o uso de triazóis, né? O meticonazole é um produto específico que tem uma ação maior em cima da giberela. Como eu falei anteriormente, nem todos os triazóis são iguais, alguns têm uma especificidade de controle maior para uma doença, outros uma especificidade maior de controle para outra, né? E temos também uma nova molécula chegando aí no mercado para o controle da giberela. Uma carboxamida, que tem um potencial de controle muito bom para a giberela, mas tudo isso está atrelado à nossa tecnologia de aplicação. Se nós pensarmos que hoje os nossos pulverizadores estão preparados para atingir a folha do trigo, não, tem um trigo aqui, ó. Hoje os nossos pulverizadores estão um pouco enrolado aqui, estão preparados para atingir as folhas, né? Mas quando nós temos a giberela, que acontece aqui na espiga, muda o nosso alvo. Então, hoje, nós temos que ter muito cuidado na tecnologia de aplicação para nós atingir esse alvo cilíndrico aqui. Tem que mudar a ponta, tem que mudar a velocidade, não é mais 18 km, 20 km por hora, né? Porque você passa o pulverizador aqui, a tendência é atingir somente um lado e o outro fica desprotegido. Então, se o fungicida for eficiente e controla 100% e tu protege um lado só, tu vai ter 50% de controle. Então, você tem que ter uma sobreposição, atingir os dois lados da espiga. Então, o fungicida sozinho, às vezes, não consegue entregar um controle. Tem que estar atrelado à nossa tecnologia de aplicação, o nosso pulverizador tem que estar bem calibrado, o nosso aplicador não pode ter compromisso à noite para terminar aquele talhão para sair mais cedo, né? Então, são diversos fatores que tangem aí para nós conseguirmos um controle satisfatório dessa doença tão importante. Camila falou de DON aqui, né, Camila? Desoxinivalenol, micotoxina, presente. A Anvisa está a cada ano trazendo níveis mais rigorosos, regulamentando ainda mais. Hoje ainda não se tem uma fiscalização em cima dessas micotoxinas, mas com o passar dos anos isso vai ocorrer. Nós precisamos estar preparados para conseguir entregar um trigo de qualidade. Isso também é uma consciência nossa. Nós precisamos controlar essa doença para entregar um trigo de qualidade lá para o moageiro. Sem contar que nós estamos perdendo também com o ataque dessa doença. As funções de dano, no passar dos anos que nós temos de pesquisa, mostram que para cada 1% de incidência de giberela, nós temos uma redução, nós temos um dano de 7 kg por hectare. Se nós tivermos uma lavoura que tem um potencial produtivo de 4.500 kg por hectare, para 1%, nós temos 32 kg mais ou menos de dano. Se nós tivermos 2% de incidências, é um saco de trigo a menos em função de 2% de giberela, o que é muito fácil de ocorrer nas lavouras. Celi, em 2017, na sua propriedade, nós testamos diversas pontas de pulverização. Foi o nosso primeiro passo em cima de testes. Vamos dizer, a nossa tecnologia de aplicação não estava preparada para isso. Então, nós não trabalhamos com tecnologia de aplicação, mas fomos obrigados a buscar, investigar alguma coisa que tivesse uma cobertura maior dessas espigas.
E aí foi testado leque, foi testado cone, foi testado duplo leque, indução de ar, diversas fontes de pulverização. Dentre elas, as que melhor controle saíram são as que têm um ângulo de 45 graus. Existe no mercado hoje uma ponta chamada DeFi 3D. É uma ponta que você coloca uma com foco para frente, uma com foco para trás, intercalando na barra do pulverizador. Ela tem uma abertura de 1,20 m e você tem que aplicar 50 centímetros acima do dossel da planta. Então, ela consegue pegar o trigo dos dois lados da espiga, porque uma vai estar focada para frente e outra para trás. Está atrelado isso também à velocidade de aplicação, no máximo 15 km por hora. Se tu botar 20, a inércia do vento não vai conseguir fazer esse ângulo chegar até a espiga. Existem outros bicos mais baratos, vamos dizer assim. Por exemplo, 3070. Aí 3070 é um bico muito bom, tem uma cobertura muito boa. O cônico, ele está entre o AI 3070 e o cônico, são muito parecidos, mas está um pouco abaixo do DeFi 3D. Tá? Então, assim, vamos dizer assim, o produto controla 100%. DeFi 3D entrega 95% de controle. O cônico entrega 88%. Uns 7 pontos a menos de controle do que... Mas, hoje, o produtor tem um acesso mais facilitado a essa ponta, né? Então, é uma opção. É melhor do que usar um leque. O leque é o que menos funciona. Muito bem observado. DEFY. FY. 3D. E quando se fala em nível de micotoxina, então vejam bem, para alimentação infantil, nós temos um nível que a Anvisa tolera, que é de 200 microgramas por quilo de semente. Geralmente, esses trigos que sofrem incidência de 30%, 40%, 50% na lavoura, quando são entregues lá no armazém, eles estão com uns níveis de maiores do que 2.000 microgramas por quilo de semente. Então, vejam, para nós chegar a 200, nós temos muito caminho a trilhar, né? As farinhas que nós ingerimos todo dia aí nos pães, segundo a Anvisa, tolera 1.250 microgramas por quilo de semente. É a metade do que o produtor entrega. O produtor que não controla muito bem a giberela entrega lá na cooperativa, lá no silo. Você acha que essa questão que o pessoal está falando bastante de glúten teria a ver com a micotoxina, será? Seria? Eu ia passar batido, não. Por isso que eu gosto de conversar, não é vir aqui falar. Essa interação é muito boa. A giberela traz 2 danos, um que é o quantitativo e outro que é o qualitativo. Quantitativo, grão xoxo, redução de pH, redução em quilogramas por hectare, vai perder em quantidade. Não dá para fazer esse produto que eles querem fazer, como é que é? O anidro, né? Não vai atender porque não... Isso. Aí agora tem o segundo dano, que é o qualitativo, que seria sim aí interferindo nos níveis de W do nosso trigo, qualidade de grão. Então são 2 danos, um qualitativo e um quantitativo. Pode causar problema da saúde, que o pessoal tanto fala que glúten, que talvez seja mais problema do trigo, né? Ponto. Essa é a ideia. É isso aí. Falando agora de armazenamento, depois de um tempo que o trigo está armazenado, passa um ano e ele começa a baixar. Baixar os níveis de W? Não, ele começa a baixar os níveis de micotoxina. Tem uma teoria que diz que com o tempo de armazenamento diminui os níveis. Olha, Por 3 ou 4 anos nós recebemos trigos e foi notado isso, que a partir de quase um ano, ali em março, abril, as micotoxinas começavam a baixar, parece que elas estabilizavam e começavam a baixar. talvez estabilizem, mas baixar eu acreditaria que não, porque
O fungo está presente aí, tu não botou um agente para inibir esse fungo. Talvez possa estabilizar, eu acredito. Não tem umidade e calor. Não vai ter umidade para desenvolver mais do que já tem. É uma boa indagação. Uma boa indagação. O que estou devendo nessa resposta? Pessoal, sim? Sobre essa questão da reduzir a tigrela, fez o trabalho com o professor Hermeiro, conversa com ele. Eu acho que ele tem alguma coisa referente a isso, de reduzir o porcentagem de tigrela pelo armazenamento. Com o tempo de armazenamento. Conversa com ele, que eu acho que Muito bem. Então, as micotoxinas é o último dos nossos problemas aí, da formação do grão. E está presente aí. Então, a antera presa é a nossa porta de entrada. É lógico, tem propriedades que têm, vamos dizer assim, você tem uma situação de chuva como hoje, antera presa. Exposição de antera é a porta de entrada do fungo. Você teria que ter aplicado ontem, né? Então, aí vai também da nossa capacidade operacional da propriedade. Existem muitas coisas que tangem essas aplicações. Cada propriedade tem a sua realidade e deve ser observada intrinsecamente, né? Eu estou trazendo aqui uma receita de bolo, mas cada produtor vai saber o que tem que fazer lá na sua propriedade. Pessoal, eu acho que dentre as doenças aí do trigo, que foi o assunto que me foi dado aí para mim conversar, eu acho que eu abordei as principais, né, bem sucintamente, porque a Mariana disse que eu tinha 15 minutos e não poderia passar, e com certeza eu excedi. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição aí. Peço desculpas por não ter trazido nenhum apoio visual aí, né, hoje. Aqui. Pessoal, vamos aproveitar, né? Não é sempre que a gente tem especialistas aqui para nos ajudar com as doenças, né? Principalmente o pessoal reclama muito, será que vale a pena plantar o trigo? Tive tanto problema com o trigo, né? Veja assim, faz uns 2 ou 3 anos que começou a melhorar um pouco nas lavouras de trigo. A gente teve várias quebras, problemas seríssimos com o tempo e de doenças, né? Então, aqui esse é um espaço aberto para vocês colocarem suas dores, fazerem suas perguntas, fiquem bem à vontade, que estamos aqui contando com a participação do Matheus, né, que mesmo fazendo uma cirurgia assim, de emergência há pouco tempo atrás, veio aqui disposto a nos ajudar, né, Matheus? Agradeço muito que tu vieste. E com a Camila também, qualquer dúvida que vocês queiram perguntar, estamos à disposição aqui, tá? Eu vou, se vocês me permitirem, eu vou passar então para o Rogério, para iniciar então o nosso bate-papo, mas com certeza, fiquem bem à vontade para colocar as dúvidas, os questionamentos de vocês, para que a gente realmente tenha um bate-papo bem interativo. Tá, pessoal? Obrigada. Contigo, Rogério. Obrigado, Débora. Boa tarde a todas as amigas. Agora não estou mais de costas para vocês, estava preocupado porque estava de costas para vocês aí. E esse ambiente nos deixa muita vontade, né? Estamos com essa possibilidade da interação com o grupo. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês também que vir participar de um evento que fala sobre trigo, eu tenho uma memória afetiva com relação ao trigo, porque e ainda me emocionou um pouco mais quando eu vi os slides que a Camila mostrou, porque eu nasci e me criei numa estação experimental em Júlio Castilhos, onde meu pai, engenheiro agrônomo, era pesquisador e trabalhava no desenvolvimento e melhoramento de cultivares de trigo. E eu me recordo muito de vê-lo com uma pinça e uma tesourinha nas espigas de trigo, fazendo o trabalho. Enfim, que bom. Amigos, eu também estou, como tu vieste acompanhado do teu braço direito, eu também vim acompanhado de 5 braços direitos, minhas colegas do Olhar Feminino no Agro, tá? Então eu estou que nem um polvo aqui, com tantos braços. Muito bem.
E nós vamos, eu não fiquei com o passador de texto aqui, ele está ajeitando lá. Então, enquanto ele está preparando, nós vamos falar também sobre a importância do trigo, contribuindo na gestão econômica e financeira das propriedades rurais. A importância do trigo na gestão financeira da fazenda. Esse foi o tema que foi proposto para mim. E antes de que nós entremos no tema especificamente, entremos para dentro da porteira, eu quero fazer uma breve contextualização a respeito do trigo em aspectos econômicos, enfim. O mercado global trouxe o mesmo slide teu, nós precisamos na mesma fonte, mas eu não vou me deter então naqueles detalhes do gráfico, porque a Camila já falou isso muito bem. Mas o trigo, né, como cultura agrícola, é uma das mais antigas do mundo, enfim, e é o segundo cereal mais cultivado no mundo, é o trigo. E está presente na nossa casa todos os dias. Vejam a importância dessa cultura. E por incrível que pareça, ainda nas nossas propriedades, ele parece ser uma cultura marginal. Não, é importante que a gente relate isso. Nós temos uma cultura extremamente abrangente, que é a cultura de soja no verão, mas nós temos muito espaço para a cultura do trigo ainda. Depois vou mostrar alguns dados para vocês do nosso banco de dados dos nossos clientes. Enfim, o Brasil não tem uma grande... Deixa eu ver se é aqui o marcador. É isso. Não tem uma grande produção de trigo, gente, em razão de acordos firmados com a Argentina e os Estados Unidos que favorecem, pois é aí que vem os acordos econômicos dos países, né? Porque para favorecer a exportação da nossa indústria chamada linha branca, que nós exportamos muito para a Argentina, que é o grande mercado do Brasil na linha branca, exportar geladeiras, lavadoras, enfim. E então o país tem esse acordo com a Argentina, porque também nós importamos muito trigo argentino. Em função disso também que nessas condições é que a produção não tem sido tanto incentivada, não tinha sido tanto incentivada até então, mas daqui para frente ela vai estar melhorando de forma significativa, eu creio. Oportunidades vindas do mercado externo. Esses slides aqui eu vou pegar agora daquele projeto Duas Safras que a Farsul vem lançando, começou a trabalhar neste ano, incentivando que nós aumentemos, porque verdadeiramente nós não temos no Rio Grande do Sul duas safras. Eu vou mostrar para vocês alguns números que identificam isso e que justificam a campanha que a Farsul vem fazendo para que nós realmente tenhamos duas safras no Rio Grande do Sul. Olha só o nosso comércio internacional de trigo. Tanto nós importamos e exportamos trigo. Olha como até 2001, como nós importávamos muito mais do que exportávamos. Na verdade, no Rio Grande do Sul, o nosso consumo de trigo é maior do que a nossa produção, e mesmo assim nós exportamos. Isso são estratégias comerciais que inclusive garantem mercado, garante mercado para o nosso trigo. E no ano de 2022, olha aqui, o ano de 2022, nós estamos, ainda não finalizamos, né? Mas a nossa importação e exportação está taco a taco, certo? Tanto o que importamos quanto o que exportamos. Isso também nos auxilia, nos facilita mercados. Né? Muito bem. E olha só, e no ano de 2021 para 2022, olha como aumentou sensivelmente as nossas exportações. Ganhamos mais mercado internacional com o nosso trigo. E nós ganhamos novos
mercados aqui, África do Sul, Sudão, enfim. Tá? Olha para onde nós estamos exportando aqui de 2021 para 2022, como aumentou significativamente a nossa exportação. Dá para ver aqui no pontinho amarelinho de 2021 para 2022 como aumentou significativamente. E os mercados que estão, países que demandam da Ucrânia e da Rússia, tá? Nós tem aí grandes perspectivas para nós, um mercado com mais 10 países e com 29 milhões de toneladas que nós temos oportunidades com o nosso trigo. Então vejam aí que nós estamos diante, gente, de uma cultura que poderá favorecer de forma significativa o aumento da renda bruta nas nossas propriedades rurais. Tá? Desde que nós saibamos aproveitar essas oportunidades que nós estamos vendo aqui, que está surgindo. Muito bem. Agora, então, eu queria dizer para vocês que realmente nós não temos duas safras. Né? A nossa safra de inverno ela não é significativa. De toda a quantidade de grãos colhidos no Brasil, o trigo, meus queridos, infelizmente representa esse percentual, 3,71% da quantidade de grãos produzida no nosso país é com trigo. Nós temos um potencial de expansão de forma extraordinária. E no último ano, nesta última safra, os estados, os grandes produtores de trigo no Brasil de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Paraná sempre foi pioneiro nisso, ou pioneiro não, o maior produtor, mas nesse ano é o Rio Grande do Sul que está em primeiro lugar com uma produção muito maior, com 4,5 milhões de toneladas, seguido do Paraná, Santa Catarina, enfim. Embora, conforme a Camila nos falou, e eu tive a oportunidade de pesquisar nas mesmas fontes, e que estamos produzindo trigo no Cerrado, no Nordeste, enfim, com boas taxas de produtividade, inclusive. Então, o trigo tem um horizonte aberto para a expansão dessa cultura e com grande oportunidade de ganhos para as propriedades. E olha só, para você ter uma ideia, esta linha de cima é a área de verão nossa, especialmente com soja. E olha, com relação à mesma área, o que nós produzimos com trigo? Tá? Apenas chega a ser apenas 15% do que nós produzimos da nossa área de verão com as áreas de inverno, especialmente o trigo. Embora eu fiquei sabendo agora recentemente que não é só mais no verão que nós vamos ter oportunidade com o trigo, né, Camila? Coisa boa. Então tá bem, vai ser outra grande oportunidade. Agora sim, queridas amigas, vamos entrar porteira dentro. Tá? Vamos falar um pouquinho da importância dessa cultura no desenvolvimento da economia das nossas empresas rurais, das nossas propriedades rurais. A composição da receita, nós pegamos do nosso banco de dados da nossa empresa, desde 2010 até 2022, a composição da receita nas propriedades rurais. 85% vem das receitas das culturas de verão e 15% apenas das culturas de inverno. E, traduzindo aqui as receitas de verão, da cultura de verão, 89%, é uma pena que eu podia ter colocado maior esses números aí, 89% é a cultura de soja, 10% é a cultura de milho, né, e 1% apenas a cultura de feijão. Nas receitas de inverno, o trigo, que representa daqueles 15% da cultura da receita bruta das propriedades rurais, 85% é trigo. Depois aveia, azevém, né? Enfim, até pecuária, né? Inclusive com a pecuária, certo? E esses dados são na nossa carteira de clientes da nossa empresa, que nós identificamos isso. Então, isso é uma realidade
né? Em especial na nossa região, né? A região central do estado. E aqui eu trouxe algumas informações, eu quero mostrar aqui para vocês apenas esse... desculpa, eu mudei. Onde nós temos 60% de margem bruta estimativa para esta safra, na cultura do trigo. Eu falo apenas em margem bruta e não em lucro líquido, porque para nós falarmos em lucro líquido, nós temos que falar no custo fixo das empresas e das propriedades rurais. E esse custo fixo é o grande vilão do lucro, é o que gera o maior impacto financeiro em termos de lucratividade e que os produtores pouco gerenciam. Gerenciam muito bem os processos, gerenciam muito bem os custos variáveis, os gastos com os insumos, enfim, mas deixam de gerenciar os custos fixos, e é por isso que nós temos, em certas circunstâncias, atividades até mesmo tendo uma margem bruta positiva, mas acabam tendo um lucro líquido final negativo em função da estrutura de custo daquela propriedade, dos custos fixos. Tá? Então, é importante que nós fiquemos atentos a essa questão dos custos fixos. E eu peguei 2 exemplos de da nossa região lá também, de clientes nossos, um produtor com uma área bem significativa, 1.400 hectares, vejo que tem uma lucratividade, esse em grande escala, uma margem bruta na lucratividade de 60%, e um outro produtor numa escala menor, né, ainda com uma margem bruta aqui maior, por incrível que pareça, tem uma margem de 63%. Mais ainda, o que os produtores também estão observando? Produtores que conseguem não apenas ficarem fixados, gente, é importante que nós pensemos, a partir de agora, ou de algum tempo para cá, que a atividade do produtor não é apenas plantar e criar. A atividade do produtor é plantar, criar e controlar todo esse processo. Não apenas gerenciar os processos que o Matheus estava abordando aqui, os processos produtivos dentro da nossa propriedade rural, mas também cuidarmos do nosso processo, os processos financeiros, gerenciais, econômicos e financeiros da propriedade rural. E isso eu quero dizer para vocês que faz a diferença. Faz a diferença. Nós, trabalhando com um fluxo de caixa bem organizado, planejado, nós podemos, Camila, otimizar o resultado do nosso negócio com a mesma quantidade de grãos. E o que teria aí de custo fixo? Não, o custo fixo eu não trouxe aqui, porque os custos fixos... os custos fixos... Tá, eu vou passar para vocês algumas métricas desses indicadores do custo fixo, tá? Em seguidinho aqui para vocês. O custo fixo, a rigor, para manter uma propriedade rural com viabilidade econômica e financeira, ele não deve ultrapassar, né, Luciano? Ultrapassar o limite de 25% da renda bruta das culturas, certo? E é por isso que nós temos visto situações, né, os produtores muitas vezes se queixando da atividade, porque o trigo não dá dinheiro, porque a soja não deu, enfim, o milho está com problema, o gado, o porco, o suíno, enfim, todas as atividades. E aí, quando a gente vai analisar os números da exploração do negócio, a gente vê que a atividade não é o problema. O problema está na gestão estratégica de custos dessa propriedade, em que os custos fixos, que é o vilão do lucro, está corroendo o lucro dessa propriedade, e o produtor não percebe isso. Os custos fixos são todos aqueles custos, como nós estamos dizendo, que não agregam nenhum quilo ou litro a mais de produção na nossa propriedade. Né? Gastos com manutenção de máquinas, com a estrutura da propriedade, funcionários, despesas administrativas, tudo são os custos fixos. Isso. O custo da terra, tá? Tudo isso são os custos fixos e que eles não agregam nenhum quilo de produto a mais para nós. O Prolabore, importantíssimo, boa essa contribuição. O Prolabore faz parte dos custos fixos também. Então vejam que isso pode impactar. E é importante, nós precisamos identificar esses custos, porque a rigor nós temos na nossa propriedade 2 tipos de custos: os custos variáveis e os custos fixos.
Os custos variáveis, leia-se insumos para a produção. Basicamente, eles variam proporcionalmente ao que a gente pretende produzir na nossa propriedade. Por isso que os custos variáveis, eles não constituem o maior problema nas propriedades rurais. Quando que ele é problema numa propriedade rural, os custos variáveis? Quando eu tenho um baixo nível de capital de giro e compro mal os meus insumos. Quando eu tenho um bom nível de capital de giro, administro bem o meu fluxo de caixa, eu consigo aproveitar essas oportunidades e adquirir bem os meus insumos. Então, eu amplio a minha margem bruta. É esse indicador que nós estamos vendo aqui de margem bruta. Tá? E custos fixos e custos variáveis, como eles têm natureza diferente, a gestão deles também é diferente. A gestão dos custos variáveis, a gente trabalha numa coisa que o produtor entende muito bem, chama-se relação de troca. Já os custos fixos não é através da relação de troca. Né? Nós temos que trabalhar numa matriz orçamentária desses custos e ver qual é a estratégia que nós devemos adotar para diminuir esses custos. Como é que nós vamos gerenciá-los para que esses custos não impactem tanto e não ultrapassem o teto de até 25% do faturamento. Aqui eu peguei outro exemplo, tá? Enfim, eu já passei. Agora, o que eu queria citar é o seguinte: então, como o trigo ele tem uma participação ainda pequena na contribuição da renda bruta das nossas propriedades, eu peguei esse exemplo aqui dessas duas propriedades que eu tinha mostrado antes, e que o trigo representa 18% da composição do faturamento da empresa. Desta forma, o trigo vai absorver 18% do custo fixo daquelas propriedades, daquela propriedade, auxiliando na viabilização das demais culturas, das demais explorações, diminuindo em 18% o custo fixo, porque ele vai absorver 18% do custo fixo, que é total da propriedade, e ele é diluído em todas as culturas que é explorado no negócio. Tá? E aí, eu fiz uma pequena simulaçãozinha, e nós temos, gente, Camila, eu até mostrou um número aqui, nós temos gente com esse potencial para esse ano. Aproveitando a oportunidade do mercado, fechando com contratos com valores acima de R$100, inclusive. Mas só conseguiu fazer aqueles produtores que possuíam um bom fluxo de caixa, enxergando essas oportunidades. Então, a gestão econômica e financeira, também nós temos que enxergar cenários, mercados, aproveitarmos esses aspectos para viabilizarmos mais a nossa propriedade. Certo? Então, não é só baixar a cabeça e pegar na enxada, né, e produzir e ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, nós temos que usar algumas estratégias econômicas e financeiras de gestão de ferramentas de gestão financeira que nos auxiliem e muito a nós viabilizarmos mais o nosso negócio. Eu peguei aqui, então, como base 100, digamos que nós estivéssemos explorando em 100% da nossa área verão e 100% inverno com trigo, nós teríamos um acréscimo de 46% na nossa renda bruta e 51% na margem bruta. Quem não gostaria de ganhar mais? Mas dentro da realidade do nosso negócio, aí eu traduzi aqueles valores lá, trouxe para 15%, que é a renda das propriedades. Dividi aquele número, trouxe ele para 15%, tá? E a mesma a cultura de verão, a cultura de inverno com os 15%, eu estou agregando apenas, quer dizer, essa é a realidade. Agora, usando a tecnologia agronômica também, que nós teríamos que não fazer trigo sobre trigo, né, Matheus, que eu ouvi falando isso, usando em 50% então apenas, né, repetindo apenas em 50%, nós temos possibilidade de aumentar, viabilizarmos ainda mais o nosso negócio em 19,34%, mais, utilizando 50% da nossa área do verão, certo? Com a cultura de trigo, né, no inverno, e aumentando a nossa margem bruta em 21%. Tá? Eis aí uma grande oportunidade. E agora, minhas queridas amigas, eu vou trazer aqui 5 motivos estratégicos para que nós implantemos ou aumentemos a cultura do trigo na nossa empresa rural, na nossa propriedade rural. Primeiro,
é o baixo valor de recursos financeiros por hectare. É uma lavoura mais barata que as lavouras de verão. Certo? Então, em relação às culturas de verão. Então, isso é um fator positivo. Segundo, agregação em torno de 50% de margem bruta ao capital de giro investido na cultura. Terceiro, importantíssimo esse aqui, recursos financeiros disponíveis em momentos de grande necessidade de capital de giro em função das culturas de verão. Então, e mais, e o item quarto, que é aquele que eu estava citando anteriormente, a diluição dos custos fixos da empresa na mesma proporção em percentagem da área cultivada com o trigo, viabilizando ainda mais as demais culturas exploradas na empresa durante o ano agrícola. E quinto, garante mais equilíbrio no nosso fluxo de caixa. Teria mais ainda, quem sabe eu não abordei aqui os ganhos técnicos que o trigo deixa no solo, né? Certo? Então, enfim, aí eu deixaria essa fala para a Camila e para o Matheus, né? Que não é a minha praia, né? Mas a minha praia é até aí, né? Garante mais equilíbrio no fluxo de caixa. São esses 5 elementos, né? Já são suficientes para que nós possamos nos entusiasmar com essa cultura tão maravilhosa que está presente todos os dias nas nossas casas, né? E que nós não percamos essas oportunidades aqui, certo? Então, como era uma fala breve, eu quero deixar aqui os nossos contatos, tá? Da nossa empresa, o contato do nosso grupo Um Olhar Feminino no Agro, certo? E, enfim, e o meu pessoal ali, certo? Fiquei muito feliz e honrado com o convite, Débora, por nós estarmos aqui, e agora fico à disposição para bater um papo com todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado. Estamos abertos para alguns questionamentos, tirar dúvidas. Não sei se vocês querem fazer algum questionamento agora. Camila, vocês estão lançando cultivares de trigo para todo o Brasil, né? E mais ou menos assim, quantas cultivares novas surgem por ano da OR? Nós temos o princípio de utilizar cultivares que vão agregar expressivamente comparado com as anteriores. Então, para isso, a gente tem um processo interno bem rigoroso, mas o nosso programa tem um foco em, no mínimo, uma cultivar nova anual, entendendo que o mercado ele não pode absorver tão rápido, porque existe um processo de conhecimento, tanto pela rede de técnica, pelas cooperativas, para depois os sementeiros, para depois chegar até o produtor, né? Então, a nossa sempre ideia é produzir produtos diferenciados, com nichos de mercado e, sim, cultivares anuais. Matheus, nós estamos agora a gente vem todo mundo vem conduzindo manejo sanitário no trigo, né? E a gente vem usando praticamente 3 princípios ativos, né? Subulina, triazol, uma carbexamina. E agora no final a gente vê que tem muitas lavouras com boa sanidade. Você vê necessidade ainda de fazer mistura tripla por uma segurança? Ou focar mais específico em giberela? Certo. As misturas triplas, então, como você mencionou, às vezes reduzem também o risco de uma resistência por parte das doenças, exposição de uso. Se você usa uma dupla ou uma simples, vai aumentar a tua exposição de mutagens, de fungos que vão mutar e se tornar resistentes a esse fungicida. Agora, essas misturas triplas geralmente são utilizadas quando a gente tem um fungo com uma, vamos dizer assim, uma dificuldade de controle maior. Por exemplo, uma mancha foliar. Se você usar um triazol e uma subulina sozinho hoje, você vai ter uma dificuldade de controle se o clima estiver favorável, né? Lógico, se não tiver microclima favorável, não vai ter doenças, às vezes. Como ano passado, manchas nós não tivemos muita expressividade. Agora, em uma safra como essa, períodos longos de molhamento,
Está chovendo menos, mas quando chove tem um período de molhamento longo. Então, dá condição para essa doença que está instalada desde o início da implantação da cultura. Se eu usar o triazol monoespirulina, vai me faltar ingrediente ativo para conseguir vencer, curar essa lesão. Por isso que às vezes a gente entra com o terceiro ingrediente ativo, por exemplo, mancha específico para controle dos triazóis. Um terceiro, um reforço, aí junto dessa mistura, essa formulação pronta, esse triazóis de virulina, para conseguir vencer esse fungo. Então, é uma estratégia salutável, vai aumentar a tua dose de ingrediente ativo para tu conseguir zerar ou paralisar, estagnar essa doença, matar essa lesão. Vale para o líquido também. Se o produto não for tão específico, como citei alguns aí anteriormente, tem produtos que são mais específicos para controle do líquido. Se eu não tiver essa ferramenta na mão, a gente sabe que existe uma limitação do produto. Então, eu vou ter que usar uma outra para não ter danos na produtividade. Vou ter que usar uma mistura tripla, vou ter que reforçar com triazol, que tem mais ação sobre o líquido. Então, por isso também de usar essas misturas triplas. Existem formulações comerciais também, que são triplas, mas a maioria delas carregam em sua formulação, então, um multissítio, que também é uma estratégia anti-resistência e que também funciona para o controle principalmente das manchas solares. O multissítio, no caso, o MISEB? Mancozeb, clorotalonil, oxicloreto de cobre. Não sei se era essa esse questionamento. Rogério, eu vou ter que fazer uma para ti também. Você falou nas métricas e a CEI pediu do custo do fluxo de caixa, né? E eu lembro bem que você sempre cita as 4 métricas. De repente seria interessante até para quem quer anotar e comparar com seus dados em casa, né? Do Ótimo. investimento, fluxo de caixa. Sim. Então, se tu fizesse me perguntou o limite ali do custo fixo, né? Então, uma métrica para ele. Então, as métricas para que nós possamos manter saudável, econômica e financeiramente uma propriedade rural, né, com todas as suas explorações, no que nós falamos ali em margem bruta, nós temos uma métrica para margem bruta também. Aliás, primeiro vou falar dos custos variáveis. Os custos variáveis, eles têm que variar em torno de 48% a 52% do faturamento bruto das culturas. Isso, historicamente, tem sido assim. Temos que verificar, nós nos certificamos disso em função da nossa base de dados com os nossos clientes num período de longa data. Tá? Nós identificamos esses indicadores. Margem bruta é o contrário. Se eu tenho entre 48% de custos com insumos, eu tenho de margem bruta 52%. E se eu tenho 52% de custos com insumos, custos variáveis, eu tenho de margem bruta 48%. Então, é invertido. Tá? Então, esses indicadores, então, essas métricas para margem bruta, para custos com insumos variáveis, com custos variáveis e de margem bruta. Quanto aos custos fixos, eu tinha falado, ele tem um limite de até 25% do faturamento da cultura. E, evidentemente, então, se eu tenho uma margem bruta na média de 50% e um teto de custos fixos de até 25%, eu tenho de lucro líquido nessa operação, no nosso negócio, 25%. Então, o piso para lucratividade é 25% ou mais. Tá? Nós temos que buscar uma estratégia de diminuir custo fixo para melhorarmos a nossa lucratividade. Ele só pode falar em lucratividade após identificarmos os custos fixos. Também existe uma métrica de remuneração do capital investido, que a gente chama de rentabilidade. Eu falei primeiro em lucratividade, agora estou falando em rentabilidade. Eu falo em rentabilidade quando eu envolvo o capital investido, a estrutura de capital fixo investido no negócio. Máquinas, tratores, benfeitorias, terras inclusive. Tá? E essa, por incrível que pareça na atividade rural, deixa eu só fazer antes de citar a métrica da rentabilidade. É característica da propriedade rural ter uma rentabilidade muito baixa em relação a qualquer outro segmento da nossa economia. Dado
ao alto grau de investimento que se trabalha, necessário para explorar uma atividade agrícola. Né? Máquinas são altamente valorizadas, benfeitorias e a terra nem se fala, certo? E, todavia, a lucratividade da atividade rural é uma das mais altas comparada com qualquer outro segmento da nossa economia. Nós temos lucratividades sempre, né? Sempre não, na grande maioria das vezes, igual ou maior que 25% do nosso faturamento bruto. Enquanto que, só para vocês terem uma ideia, em termos de lucratividade, nas grandes redes de varejo, vou dar um exemplo de Walmart, conhecido por todo mundo, Carrefour, eles trabalham com uma margem de lucratividade dos produtos vendidos na gôndola do supermercado em torno de 1,5% de lucratividade, apenas. No entanto, eles têm uma alta taxa de rotatividade, né, eles chamam de rotação do ativo, como chamam, que remunera o capital do acionista, do dono do negócio, em 15, 20, 30% ao ano. Na nossa atividade, como nós não conseguimos girar mais de que uma vez o valor total do nosso ativo, da nossa produção agrícola, nós temos uma rentabilidade baixa. Mas uma boa rentabilidade numa propriedade rural, então vai a métrica aí agora sim, uma boa rentabilidade na propriedade rural é um número igual ou maior que 6% ao ano. É baixo, né? Mas mesmo assim é algo que acontece. Com 6% ao ano, eu consigo recuperar o meu capital em 33 anos. Vai eu, meu filho e quem sabe o meu neto para pagar essas contas aí. Né? Mas eu vejo que tem uma questão que o pessoal não cuida muito, é o nível de endividamento, né? Perfeito. Agora os indicadores que eu ia falar lá do nosso balanço patrimonial, porque eu estou vendo aqui algumas amigas assistidas nossas, né? De Santa Bárbara, enfim, aqui de Carazinho, né? Que já trabalhamos com balanço patrimonial. É importante que o produtor rural também tenha a identificação do seu negócio através do balanço patrimonial, é onde a gente mede a saúde econômica e financeira do país. E são 4 indicadores, agora vem os 4 indicadores do balanço patrimonial. O primeiro deles é o capital circulante líquido. Esse tem a ver com o nosso fluxo de caixa. Tá? O capital circulante líquido, ele é oriundo, eu vou ter que expor algumas coisas mais técnicas aqui, é oriundo, né, de uma operaçãozinha aritmética de ativo circulante, ou seja, aquilo que a gente tem disponível na propriedade para transformar em dinheiro num período de até um ano, menos as contas a pagar que eu tenho nesse período de até um ano. Depois, o segundo indicador é o indicador de liquidez. O que é o indicador de liquidez? É os indicadores que medem a nossa capacidade de pagamento das nossas dívidas, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. O liquidez geral e o liquidez corrente e o liquidez geral que mede a nossa capacidade de pagamento das dívidas no longo prazo. Tem métricas para eles também. Tá? Nós não podemos ter um índice de liquidez corrente menor do que 1, né? Dividindo ativo por passivo circulante, certo? E para garantir saúde econômica e financeira, eu tenho que ter nesse indicador um número igual ou maior que 1,5. O que é 1,5? Para cada real que eu devo, eu tenho que ter pelo menos R$1,50 para fazer frente a esse endividamento. Fica com 50 para dar o giro, para poder garantir até a geração da nossa próxima receita, porque nossas receitas elas são cíclicas, né? Ainda nós não temos 2 safras no Rio Grande do Sul. Quando nós tivermos 2 safras no Rio Grande do Sul, isso vai melhorar significativamente, né? Tem produtores que dependem somente da safra de verão. Não é possível, né? Fazer só a cobertura no inverno, né? Nós temos que ganhar dinheiro com isso e aproveitar essas oportunidades. E esses indicadores nos auxiliam. E o grau de endividamento, ele é limitado ao índice de liquidez. Nós conhecemos, portanto, eu sei que tem que cuidar sim o grau de endividamento. Eu tenho que cuidar do meu grau de endividamento enquanto eu mantenho liquidez, ou seja, R$1 mais do que R$1 que eu devo. E aí, eu digo que ele é irrelevante o grau de endividamento enquanto eu tenho liquidez. Conhecemos na nossa carteira de clientes
Produtores com apenas 10% de endividamento do seu patrimônio, mas que não tem liquidez, não tem capital de giro, não cuida direito do fluxo de caixa. Isso que gera esses impactos financeiros problemáticos, e volta e meia nós temos que pedir para governos rolar nosso endividamento e esses problemas. Tá? Enfim, e conhecemos, entretanto, produtores com até 40% do seu patrimônio comprometido com terceiros, mas com liquidez. Ou seja, são produtores que investem mais no seu capital de giro, no seu ativo circulante, falando em balanço patrimonial, do que investir em imobilizado. Você sabe muito bem que os produtores gostam de investir no imobilizado, né? Gostam de um trator novo, gostam de um... Né? Certo? Então, e isso sem querer, né? Não é por incompetência nenhuma. Aliás, incompetência nem se fala, porque os produtores produzem muito bem. Nós temos excelentes indicadores de produtividade, produção e produtividade no nosso estado, né? Nós competimos com o mundo inteiro e, no entanto, nós temos problema, e é justamente por essa falta, né, de avaliação da gestão econômica e financeira do negócio, que muitas vezes, na ânsia de querer fazer mais e melhor, investe muito em pouco tempo, estrangula o caixa, dá estrangulamento no nosso fluxo de caixa. Então, são essas pequenas coisinhas que nós viemos pregando há mais de 30 anos, para ser mais preciso, 36 anos. Tá? Venho trabalhando isso com os nossos amigos produtores rurais, catequizando os nossos produtores rurais nesse aspecto, para dizer da importância e da necessidade de nós cuidarmos da gestão econômica e financeira das nossas propriedades rurais. Eu vejo que mudou bastante, né? Já vem mudando bastante. Eu notava, Marco, que a gente também tem bastante tempo na área, que antigamente o pessoal não separava, que nem se diz, o público do privado. Isso. Né? Uhum. Não tinha um salário. Não identificava, né? Era o mesmo talão de cheque para ir para a praia e o mesmo talão de cheque para pagar os insumos, não é isso? Né? Isso aí descontrola. Então, o mesmo tamanho de cheque eu ia para a praia e com o mesmo tamanho de cheque eu pago as contas na cooperativa lá. Né? Pois bem, ainda destacando isso, tu falou que está mudando, e aí eu percebo isso que está mudando, graças a Deus está mudando, e isso no aspecto das mulheres também. Só para citar para vocês, naquele segundo livro que eu publiquei, que a Federacite publicou, mas que o conteúdo foi eu que entreguei, dediquei um capítulo exclusivamente às mulheres se destacando na gestão das propriedades rurais. Vocês foram contempladas lá naquele livro. Então, tá bom. Que beleza. Então, tá bom. Só uma dúvida aqui agora me surgiu. Quantas de vocês administram financeiramente as propriedades de vocês? Quem são as responsáveis pela administração da fazenda? Bastante, né, Coisa gente? boa. Bastante. Eu não sei se alguém quer colocar aqui qual foi o pior, na verdade, a maior dificuldade em assumir esse trabalho dentro da propriedade. Alguém quer colocar aqui, fazer essa colocação? Júlia, vai lá, me diga. Eu que coloquei a minha filha nesta batalha, porque assim a gente estava com bastante dificuldade, né, na lavoura. A gente tinha uma lavoura na Bahia que foi invadida, aí chegou num limite que, né, ou tu perde tudo ou tu enfrenta. E eu peguei a minha filha pela mão e a partir de hoje é você. E o meu marido concordou, a gente concordou, né, o casal. E ela está no comando muito bem, está saindo-se muito bem. E daqui para frente vai melhorar mais ainda. Eu não senti dificuldade nenhuma na parte administrativa, porque a vida toda eu cuidei dessa parte, né? Mas eu estou sentindo muito depois que meu pai faleceu, porque eu ficava mais na parte administrativa. E ele, como é aquele pai dominador, ele não me deixava ir no campo, né? E depois que ele faleceu, eu estou sentindo muita dificuldade nessa parte de ir para a lavoura, do funcionário bem respeitado, sabe? Eu acho que seria um tema bem interessante para ser abordado também, como que você lida com funcionários que você tem há 20, 30 anos, que sabe que não reconhecem que dali para frente
Mas essa outra parte é bem complicada. Boa tarde a todos. Eu também estou passando por um processo no início de sucessão na granja e também enfrento dificuldade porque eu sou formada em relações públicas, então não sou da área do agro, então tem a falta do conhecimento técnico, mas a vontade, né, de estar lá e achei o meu lugar no mundo, né, como a gente costuma dizer, e essa questão da relação, né, dos funcionários, do respeito, porque o meu pai ele é um gestor há mais de 30 anos da propriedade, mas sempre ele tem uma primeira atividade e a produção é a segunda, né? A granja é a segunda. Então ele sempre tocou muito à distância. E eu vejo que eu estando lá hoje como presença física, por um lado é positivo, né? Que traz uma presença, um engajamento, mas por outro lado também mostra um pouco, tira da zona de conforto, né? O que já funcionou há 30 anos tão bem. Mas assim, e é isso que eu senti uma ansiedade, aonde eu vou me encaixar. Vai ser na lavoura, vai ser na área técnica, vai ser na gestão. E aí eu estou com a consultoria também do Rogério, da equipe, e eu acho que esse é o fator principal, a gente achar pessoas competentes ao nosso lado, que a gente não precisa saber tudo de tudo, né? Então eu estou assim, cada dia me realizando mais, me colocando mais presente e está sendo muito bacana, muito satisfatório. Pessoal, as meninas ali estão quietinhas, a Teodora está lá quietinha. Conta, Teodora, como é que foi a experiência? Boa tarde. Então, eu consegui realmente também assumir, não faz muito tempo, a parte da gestão, até porque tinha outras atividades, né, vida pública, e consegui trazer essa minha experiência da gestão para dentro da propriedade, lógico, com outro viés, mas o fundo é o mesmo, né? A teoria, a base é a mesma, é você calcular, colocar em planilhas, eu trabalho muito com planilhas e custos e verificando e devagarinho colocando as realidades. Estava colocando para nossa vizinha, né? Nós somos vizinhas de propriedade, André, e eu digo, o meu maior problema é a teimosia do alemão, brincando, mas no bom sentido, porque hoje já é parceiro, hoje até me perguntaram ontem, como é que tu conseguiu que ele converse contigo sobre as decisões que vai tomar, né? Porque estava acostumado sempre ter que tomar decisão sozinha, né? Sozinho e compartilhar também não foi fácil, né? A gente tem que ter essa empatia e se colocar no lugar do outro, né? Porque ele era obrigado a comandar sozinho e agora tendo ajuda. Isso está funcionando muito bem. Agora, após uns 5 anos, realmente a gente já está conseguindo periodicamente sentar, analisar custos, planejar, repensar, avaliar e planejar em conjunto com a família a continuidade. Está muito bom. Teodora tem também a experiência com a tua filha, né? Sim. A gente conhece um pouco ela. A Ana Júlia, né, não pôde estar hoje aqui, ela está com um problema de sinusite de saúde. A gente está trabalhando a sucessão dentro da família, junto com a Ana, com o Arthur também, e tem a outra filha que também já assumiu uma outra propriedade, né? E o Arthur, então, ele acompanha bem a parte da pecuária, com o Beno, e a Ana Júlia na parte mais da agricultura, né? Então, isso também, a gente tem reuniões, se não dá semanal, quinzenal, a gente faz reunião, muitas vezes não é presencial, fizemos online mesmo, um está na granja, está em Passo Fundo, está em Nometoc, fizemos as reuniões e já avaliamos também o que foi, o que vai ser feito, o que vamos adquirir, qual é o custo, quem divide tarefas, quem faz a pesquisa de mercado, decisões administrativas, inclusive com relação a funcionários, com relação a contratações, tudo mais. Tudo que envolve uma propriedade. Cada ano, cada semana tem novidade, né? Porque aí
tem a cultura implantada, tem por implantar, então é bem variado, bem complexo. Meninas, aqui alguém quer fazer mais alguma colocação lá? Alguém quer falar um pouquinho da experiência? Não? Então, nós vamos fazer agora um brinde, um sorteio. Sim. Ó, a Mari já nos chamou a atenção. Primeiro nós vamos então pedir que as meninas entreguem um brinde aos nossos convidados, né? Agradecimento especial aos 3 convidados. Nos abriram seu espaço na agenda para vir falar um pouquinho e eu gostaria assim que nós estivéssemos bem atentos para quando vocês surgirem assuntos que vocês tenham interesse ou dúvidas que vocês queiram entrar em contato com eles, nós temos o contato deles, então nós estamos à disposição para passar também todo o contato dos meninos e das meninas que estão aqui conosco. Então, por favor, vamos entregar, agradecer os nossos palestrantes. Um sorteio, né, de alguns brindes nós temos aqui para nossos convidados e também uma novidade que nós entramos em contato via Angélica com a Thaís da Potricampo, que trabalha num moinho, né, de Campo Novo, e ela vai entrar online com a gente para mostrar um pouquinho qual é o processo que quando a semente chega no moinho, o que é feito, porque muitos de nós trabalhamos até a colheita, né? Depois disso a gente não sabe o que foi feito com todo aquele trabalho, com a nossa preocupação com o trigo, né? Então a gente vai fazer o sorteio, vamos para o nosso coffee break e depois então teremos ela online para contar um pouquinho da história e tirar as dúvidas de vocês como é feita a seleção dentro do moinho. Pessoal, uma novidade em primeira mão, o Instagram liberou o nosso filtro no Instagram, o filtro da LIS. Então, usem, tirem fotos, façam vídeos e nos marquem. Eu sou a Thaís, eu sou tecnóloga em alimentos e faço parte hoje do Moinho Potricampo, tá? Então, vou começar falando um pouquinho sobre o moinho. Como vocês podem ver na imagem, essa é a nossa estrutura atual. É uma estrutura com mais de 5 mil metros construídos, né, dividido entre diversos setores que são responsáveis por essa transformação. Então, um pouquinho da nossa história. O Moinho Potricampo está localizado na cidade de Campo Novo. É uma cidade que fica no noroeste do Rio Grande do Sul. Tem em torno de 5 mil habitantes. E agora, em novembro de 2022, o Moinho vai completar 30 anos de história. Hoje a gente conta com 45 colaboradores, né, divididos nos setores de recepção de trigo, moagem, produção, né, que é o ensacamento da farinha jabu. Como eu havia comentado, eu acho que vocês acabaram não vendo a imagem do moinho, então essa é a nossa estrutura, né, que tem mais de 5 mil metros quadrados construídos, onde então ocorre a transformação do trigo em farinha. E um pouco da nossa história. É localizado em Campo Novo, há 34 anos no mercado. Hoje a gente conta com 45 colaboradores, que são divididos então nos setores de recepção, moagem, produção, né, que já é a questão de ensacamento e empacotamento da farinha pronta, expedição, carregamento e também o pessoal do comercial, e laboratório do controle de qualidade de trigo. A capacidade que a gente tem hoje instalada de transformação de trigo em farinha por dia é 220 toneladas. E a capacidade de armazenagem moinho é de 355 toneladas de trigo. Então, onde tudo começa? Há uns 5, 6 anos a gente começou um trabalho muito forte com o nosso departamento técnico para a questão de escolher as melhores cultivares para o moinho. O moinho existe há 34 anos,
mas antes não se via, né, não se era focado tanto naquilo que o moinho precisava. Então, hoje o nosso trabalho como moinho começa desde lá do plantio, desde a escolha da cultivar, desde o manejo, né? Desde o trabalho lá junto com o produtor. Não é diretamente o moinho que faz, mas é o departamento técnico, né, que vai lá e mostra para o produtor que é aquela cultivar de trigo que a gente precisa. Hoje, para uma cultivar de trigo ser colocada no portfólio, a gente precisa da aprovação do moinho. Então, somente são colocadas no portfólio aquelas cultivares que se mostrarem com qualidade tecnológica, com sanidade e boas, né, para o manejo do produtor. Então, dentro do moinho, quando a gente começa, explicar um pouquinho de como começa o nosso trabalho. Então, vocês podem ver na imagem ali da balança, né? Primeira imagem, à esquerda, a de cima, é a balança onde ocorre, então, a recepção desse grão. Ali a gente coleta, então, uma amostra que vai ser feita as análises preliminares. Essas análises são análises de pH, umidade, impurezas, né? Verifica se não tem contaminação por caruncho, e aí, então, o trigo é liberado para ser colocado nas moegas e destinado aos silos. Então, hoje a gente conta com 3 moegas e 9 silos para estocagem de trigo. E aí dão aquela capacidade, né, de 355 toneladas de trigo dentro do moinho. Toda a estrutura de silos, ela já é conectada, né, para o moinho, então, dos silos, quando é necessário, já se destina para dentro do moinho para a moagem. Então, aqui já inicia, né, o sistema de moagem, tudo automatizado. Então, a partir de 2, hoje 3 computadores é que se dá início, se dá partida à transformação do trigo em farinha. Então, é um sistema bem completo, um sistema bem complexo também, que gera a transformação desse trigo em farinha. Então, quando o trigo chega dentro da parte da moagem, a primeira coisa que acontece é uma limpeza. Então, esse equipamento que vocês podem ver no slide, ele é um equipamento que fica tripidando e tem um canal de aspiração. Na primeira passagem, se retiram todos os fragmentos que são mais leves, né, como a palha. E no segundo, é uma peneira onde caem, né, então, os fragmentos que são diferentes do tamanho do trigo. Pedra, torrão, alguma coisa de aveia. E aí também tem um outro equipamento que faz a separação somente da aveia. Depois de limpo esse trigo, então é feita a umidificação. A umidificação é feita até que esse trigo alcance em torno de 16,8% de umidade, que é para facilitar a moagem. Se o grão for moído muito seco, a gente não vai conseguir extrair aquela quantidade de farinha que seria o ideal. Depois de umidificado, então, ele fica em descanso, em torno de 18 a 24 horas, dependendo da demanda do moinho. E depois desse descanso, então, ele passa por mais uma limpeza, que aí para garantir que vai ser moído somente trigo. Então, aqui os bancos de moagem, né, os cilindros, que a gente diz. Então, a gente tem em torno de 14 bancos de cilindros, tanto de compressão como de trituração. Os de compressão são os primeiros rolos pelo qual o trigo passa, que são rolos que fazem a abertura do grão. Após passar por esse rolo de abertura do grão, passa para aqueles que são propriamente ditos os de moagem, né, que então são os de trituração, que vão começar a extrair as primeiras partículas de farinha. E aí, consequentemente, um rolo vai fazendo o trabalho após o outro. Após, então, a moagem, todas as partículas que forem extraídas nesses rolos, elas são
colocadas em peneiração. Esses compartimentos que vocês conseguem ver são cheios, né, essas portas que você abre, elas são cheias de conjuntos de peneiras, cada um com uma granulometria diferente, e que a farinha vai passando ali. Então, a farinha mais clara, geralmente ela tem partículas mais pequenas, então vai separando tudo nessas peneiras. E aí, a partir dessas peneiras que a gente consegue ter a diferenciação de farinhas mais claras e farinhas mais escuras. A partir daí, dessa peneiração, ocorre a separação dos diferentes tipos de farinha. Cada cano desses que vocês estão vendo é um tipo de farinha diferente. Então, passou pela peneira, se faz a separação conforme a granulometria dessa partícula que saiu dali. A gente diz, aqui no moinho, né, que a gente consegue de 1 grão de farinha produzir 21 tipos diferentes de farinha. Então, 1 grão ele é extremamente, né, rico, e a gente consegue fazer essa extração de diferentes tipos. Então, cada um desses canos aqui é um tipo, e aí a gente tem, claro, no moinho a gente tem 3 tipos base. Então, destina-se a 5 para uma farinha, 10 para outra, aí o restante para outra, e aí a gente consegue ter 3 bases, que aí depois a gente pode fazer misturas conforme as especificações de cada cliente. Após, então, a separação, é feita a fortificação, né, de ferro, com adição de ferro e ácido fólico, segundo a legislação, né, foi uma das medidas apresentadas, né, pela vigilância para combater anemia e má formação de bebês há uns anos atrás. Hoje a gente já tem algo bem diferente disso, né, que é a questão de ferritina, mas ainda a gente tem que adicionar ferro e ácido fólico nas nossas farinhas por questão de legislação. Após essa fortificação, então, que é feita também todo um processo automatizado, se coloca a mistura que vem pronta de empresas parceiras dentro dos misturadores, e conforme a extração de farinha é misturado esse ferro e ácido fólico. Após essa fortificação, então, a farinha vai para a estocagem nos silos, em silos, né, de farinha. Hoje a gente tem 4 silos de 20 toneladas e 8 silos de 40 toneladas de estocagem de farinha de produto pronto já. Então, toda essa farinha que sai do moinho, inclusive o trigo que entra, ele passa por um controle de qualidade bem rigoroso. Então,